Semana passada nós começamos a ver Efésios, capítulo de número 1, Efésios 1. Então, se você puder, abra sua Bíblia aí na carta que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Éfeso, capítulo 1, com o tema As Bênçãos da Trindade. Então, hoje é a continuação do sermão da semana passada. Se você não estava aqui, você pode depois acompanhar lá pelo canal do YouTube da igreja, tanto o culto como o sermão. E hoje nós vamos continuar com esse tema. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 3. Que diz assim a palavra de Deus: todo o louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Até aqui. Senhor, obrigado porque mais uma vez nós estamos aqui e podemos com tanta liberdade adorar o Senhor, cantar a todo pulmão, a todos os pulmões, louvando o Senhor, exaltando a tua obra maravilhosa de salvação na nossa vida. E agora podemos olhar para a tua palavra. E que o Senhor possa esclarecer o nosso entendimento, e que as verdades eternas, imutáveis da salvação em Jesus Cristo, da obra da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, possam nos levar a adorar ao Senhor com ainda mais gratidão, com ainda mais exultação por tudo que o Senhor é e fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu comecei o sermão da semana passada com a seguinte frase: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, que é do John Piper. Como nós podemos então glorificar mais a Deus e estarmos mais satisfeitos em Deus? Se nós conhecemos
mais esse Deus. E também o Piper diz que o conhecimento de Deus baseado na Bíblia, não baseado na sua ideia, na sua experiência, em rumores, mas baseado na Bíblia, é a combustão que sustenta o fogo das afeições por Deus. Nós somos chamados a adorar a Deus não só de um modo cognitivo, reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, apenas de um modo conceitual. Não, Deus, esse Deus das Escrituras, esse Deus revelado por meio da palavra e em Jesus Cristo, Ele também trabalha no nosso coração, nos nossos afetos. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus, mais nós nos satisfazemos em Deus e mais nós glorificamos a Deus. Se não seguirmos essa ordem, a nossa devoção e a nossa vida cristã vai ser mero legalismo, uma tentativa de agradar a Deus pelo esforço próprio, e nós não conseguimos fazer isso. Nós precisamos de algo maior que nós, melhor que nós, que nos leve a adorar a Deus como Ele merece. E esse algo ou alguém maior e melhor que nós é o próprio Deus. E saber quem Ele é e o que Ele fez e continua a fazer na nossa vida nos leva a essa exultação. A grande ideia desse sermão, que é a mesma das duas partes, é: as bênçãos da Trindade para a nossa salvação levam-nos a romper em adoração. Eu mantenho a mesma proposição, a mesma grande ideia do sermão passado. Recapitulando só de modo muito breve o que Paulo diz no comecinho, a primeira bênção da Trindade é a bênção da eleição, que é uma bênção que o Pai concede. Como nós vimos, Paulo começa a louvar a Deus, porque antes da fundação do mundo, Deus já nos abençoou em Cristo, e Ele nos escolheu. Por que Ele nos escolheu? Não tem razão em você mesmo, não tem razão em nenhuma pessoa, porque Deus escolheu ela. Deus escolheu simplesmente porque Ele é livre, porque a sua vontade é boa. Às vezes nós queremos encaixar Deus numa caixinha que Ele não cabe, e algumas pessoas até usam a Bíblia e o seu próprio raciocínio humano para tentar dizer: não, isso não pode. A Bíblia diz isso, mas não pode. Deus não pode fazer isso. Deus pode. Se Ele é soberano, se Ele é um ser livre, eterno antes de nós, Ele pode fazer o que Ele quiser. E Ele poderia, se fosse mal, não escolher ninguém, deixar que o mundo perecesse, que os seres humanos fossem julgados conforme Ele merece. Cada um merece, mas Deus decide salvar. Essa é uma verdade que a palavra de Deus deixa muito clara. É obra soberana de Deus, a bênção da eleição. Por que você e outro não? Por que eu e outra pessoa não? Simplesmente nós não sabemos o porquê. Nós só sabemos que Deus fez isso por causa da sua boa vontade e para o louvor da sua graça. Tem algo na salvação de pecadores que não merecem, que exalta a graça de Deus, que glorifica a graça de Deus. Então essa foi a primeira bênção que nós vimos do versículo 3 até o versículo de número 6. E eu concluí dizendo que a eleição, a doutrina da eleição, ela não existe para gerar um orgulho em nós. Eu sou um eleito, eu sou mais bonitinho, aquele outro não.
Se você entender essa doutrina, como ela é apresentada na Bíblia, você vai ter humildade. Eu não mereço. Eu não sei porque eu estou aqui. Eu não mereço, mas de alguma forma Deus me atraiu. Deus trabalhou no meu coração. Não produz arrogância, mas adoração. Nenhum eleito de verdade, ele fica se gabando. Pelo contrário, ele se dobra diante de Jesus. Os joelhos se curvam diante de Deus. Então não exalta o homem, mas exalta a graça de Deus. Essa semana eu vi um pequeno recorte de uma pregação que o pregador falava assim: só consegue entender a graça de Deus e desfrutar da salvação em Deus aquele que chegou num ponto de dizer: eu não mereço, nunca mereci e nunca vou merecer a salvação de Deus. Eu não valo nada. Eu sei que hoje a gente vive um tempo em que o ser humano ele é muito paparicado, né? Você é uma coisinha fofa, você é uma maravilha. Pessoa toda arrebentada, toda lascada, fazendo tudo errado, pecador miserável. E aí a gente, não, mas você não é bem assim. Tem até um pregador que diz que você é o ponto fraco de Deus. Não, querido, você não vale nada. Desculpa. Mas sabe aquela música, né, popular? Não é hino do cantor cristão, não. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É mais ou menos o que Deus fala para nós. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas eu amei você. Aí você escuta isso: não, pastor Renan, eu valho sim, eu sou bonzinho. Você não entendeu o que é o Evangelho. Se você acha que você merece, que você é bom, você não entendeu. Você precisa ler mais a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que todos pecaram. E se você for honesto, olha para a sua consciência, olha para os seus atos, olha para a sua vida, olha para os seus pensamentos. Você sabe que você não merece, e que eu também não mereço, mas é graça. Então nós estamos seguros em Cristo. A doutrina da eleição, como eu disse, não é uma doutrina inventada por homens, não é propriedade de Calvino e dos calvinistas, é bíblica. Deus escolheu, ponto. Você não gosta? Fala com Deus quando você chegar lá no céu. Ou, se você não gosta, você vai chegar ou no céu ou no inferno, e eu não sei. Mas esse é o primeiro ponto. Segunda bênção é a bênção da redenção. A bênção da eleição, a bênção da redenção, que ela é executada pelo Filho. O Deus Filho nos redimiu de modo eficaz em um momento da história. Paulo então sai da eternidade passada e agora ele traz a gente para o centro da história humana, a cruz de Cristo, aquilo que divide a história humana antes e depois de Cristo, a bênção da redenção. Versículo de número 7, se você puder acompanhar comigo, diz assim: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados, generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Então aqui o Paulo vai dizer: Deus comprou, pagou o preço. A NVT traduziu dessa maneira: comprou nossa liberdade. Uma outra tradução da Almeida traz assim: no qual temos a redenção. Essa palavra é muito importante, redenção. É o ato de pagar um resgate. Era um termo muito comum usado
naquela época, no contexto em que os escravos eram uma propriedade. E como um escravo poderia se tornar livre? Se alguém pagasse um preço, redimisse o preço pago para a liberdade. Então nós estávamos cativos do pecado, escravos do pecado, incapazes de nos libertar pela nossa força. E aí Deus então paga um preço. Lembre que na primeira parte do meu sermão, semana passada, eu disse que Deus não nos amou porque Ele calculou algum benefício. Eu vou amar esse povo e eles vão me dar algo em troca. Não, não é uma transação financeira. O amor de Deus por nós não depende de uma contrapartida. Deixa eu falar aqui que semana passada eu saí do microfone e ficou estranho. Uma contrapartida. Essa é a primeira verdade. Aí agora no segundo ponto, esse Deus que não espera nada em troca para que Ele nos ame, mas Ele nos ama primeiro. Ele pagou. Ele sim fez algo. Em Jesus Cristo, Ele nos comprou. Jesus Cristo derramou o seu sangue, derramou a sua vida para pagar o preço por nós, por aqueles que são pecadores. Tem um livro chamado Nascido Escravo, que é uma coleção de escritos do Martinho Lutero, de uma outra obra do Lutero, que é Da Vontade Cativa, o título original. E um autor pegou algumas partes desse livro, traduziu, e no Brasil temos uma síntese, um resumo, Nascido Escravo. E o que o Lutero entendia segundo as Escrituras? Que a vontade humana, ela é escrava do pecado. Ela não consegue se livrar do pecado. Irmãos, isso é novidade. Todo ser humano, ele nasce já inclinado para o pecado. Pode ser numa aldeia distante, ou em qualquer lugar do mundo, num grande centro desenvolvido, todo ser humano nasce escravo do pecado, cativo do pecado. Mas Jesus vem e morre por nós. E essa redenção não é apenas um estímulo moral. Porque Jesus morreu por nós, então a gente pode ser bonzinho agora. Vamos nos esforçar para ser bonzinho. Não, é uma libertação verdadeira. Não é uma hipótese, não é uma possibilidade aberta. Aqueles por quem Cristo morreu, esses são libertos do pecado. Tem uma música que nós cantamos aqui, Salvo pela Graça, e ela diz que eu fui justificado. Então isso aconteceu em um momento único, quando Jesus morreu na cruz. Todos aqueles em Cristo que um dia iriam crer foram justificados, declarados justos diante de Deus. Mas nós estamos sendo santificados, e um dia seremos glorificados. Então, aquilo que Jesus fez para nós, nos libertou. Aí nós temos uma continuação da música, deixa eu lembrar aqui. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado, e um dia serei livre da presença do pecado. Então em Jesus na cruz a culpa foi perdoada, e hoje nós somos livres do poder do pecado, no sentido que o pecado já não nos domina. Nós pecamos sim, mas nós podemos vencer o pecado em Cristo, e um dia não teremos mais nenhuma presença do pecado. Alguns textos que falam dessa obra eficaz de Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 25, aí no texto que nós estamos lendo, diz o seguinte: quando Paulo vai falar dos deveres do esposo para com a esposa, ele usa aquilo que Cristo fez, e ele diz assim, no verso 25:
Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água, por meio da palavra. Então Cristo, Ele morreu e entregou a sua vida pela igreja. A morte de Cristo, ela é eficaz para a sua igreja. João capítulo 10, versículo 11, Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Atos capítulo 20, verso 27 e 28 diz assim: porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui Paulo está se dirigindo aos presbíteros em Éfeso e recomendando a eles que eles cuidassem de si mesmos e do rebanho de Deus, que Jesus comprou com o próprio sangue. E o meu objetivo não é que você se torne um calvinista, porque tem gente que é calvinista muito maluco, fica doido e quer impor a doutrina que ele crê para os outros. Esse não é o meu objetivo. Mas perceba que esses textos e outros que eu não citei aqui deixam muito claro para nós que, de modo eficaz, a morte de Cristo, ela compra, ela paga o preço da salvação de quem? Da igreja, das ovelhas, dos eleitos. Isso na teologia da graça é chamado de expiação limitada. Eu não gosto muito desse nome, expiação limitada, que parece que aquilo que Jesus fez na cruz é limitado, é insuficiente. Mas não é isso a ideia. A ideia é que a expiação de Jesus, ela foi definida. A redenção, o preço que Jesus pagou, cada gota de sangue que Ele derramou, foi para salvar o seu povo, os seus escolhidos, as suas ovelhas. É uma redenção particular. E aí nós temos um problema diante de nós. Qual é? Poxa, mas Jesus não morreu por todo mundo? E agora? Deus não amou o mundo? E agora? Eu já expliquei esses textos em alguns momentos para os irmãos. A própria Bíblia explica por quem Jesus morreu. O famoso texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A eficácia do amor de Deus e o propósito do amor de Deus, o alvo do amor de Deus, sempre foi e sempre será aqueles que lá na eternidade Ele amou. Irmãos, eu não sei como equalizar isso. Eu só sei que é o que a Bíblia ensina. Deus é mau por causa disso? Não, porque a Bíblia diz que Deus é bom e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E a Bíblia diz que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é amor, mas Deus também é juízo. Eu não sei. Agora pensa comigo, é difícil equalizar isso, não é? É difícil equalizar. Nossa, mas Deus é amor, mas Ele não amou todo mundo, porque Ele amou só o que Ele escolheu, e o amor dele só vai salvar mesmo quem Ele escolheu.
que eu faço com esses textos? E surgiu na minha mente uma ilustração para te ajudar. Pensa no seguinte: um filho que é adotado, foi rejeitado, ficou numa casa de adoção, e uma família chega e adota essa criança. Aí essa criança que não tinha pai, que não tinha lar, que não tinha família, agora tem uma família. Um pai que cuida, um pai que ama, uma mãe que cuida e que ama. Mas de repente, ocorre na mente dessa criança que foi adotada: será que meu pai e minha mãe são de fato bons? Será que eu posso confiar neles? Porque eles me adotaram aquele dia, mas não adotaram as outras crianças. Não sei não, hein? Porque se ele fosse bom mesmo, esse papai e essa mamãe, teria adotado as outras crianças. É justo um pensamento desse? Ele pode ser até possível, mas ele não é justo. Porque qual deveria ser o pensamento dessa criança adotada? Que bom, eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não merecia. Na verdade, lá no abrigo eu era o pior dos moleques, mas por alguma razão essa família me adotou. A eleição incondicional e essa expiação, esse preço que foi pago pela sua vida e pela minha vida, não nos deveria levar a desconfiança em Deus, mas a confiança, a gratidão a Deus. Essa redenção é para demonstrar a riqueza da sua graça, é o que Paulo vai dizer. Ele fez isso para demonstrar a riqueza da sua graça. Ele que é tão rico em graça, que nos comprou por meio do sangue e nos perdoou em seu Filho, perdoou os nossos pecados. Quero que você pense nisso. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por todos aqueles que Deus amou. No versículo 9, Paulo diz assim: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Essa palavra segredo e mistério, agora Ele revelou a sua vontade secreta, ou revelou o segredo, o mistério, como algumas traduções bíblicas trazem. Isso era muito importante para os leitores de Paulo. Quando eu preguei sobre Colossenses, os irmãos que estavam aqui podem lembrar. É uma linguagem que Paulo usa aqui, porque Colossenses e Efésios são cartas bem próximas, que Paulo escreveu na mesma época, e ele trata de assuntos que são intercambiáveis. E lembra que tinha um problema muito grande lá em Colossos: falsos mestres que estavam ensinando que existe algo, um plano secreto, algo misterioso, que os crentes comuns não têm acesso e que, portanto, eles são inferiores, que é chamado de gnosticismo. Essa ideia de um gnosco, um conhecimento oculto. E por meio desse conhecimento oculto, as pessoas deveriam buscar os mestres, por causa desse conhecimento que elas não têm, esse conhecimento oculto, buscar os mestres que iriam iniciar esses crentes que já ouviram falar de Jesus, eles estavam frequentando a igreja, mas eles precisavam de um patamar a mais. E aí Paulo
praticamente fala assim: gente, para de bobeira. Traduzindo aqui na versão NR, né? NVR, nova versão do Renan. Paulo fala assim: para de bobeira, para de besteira. Sabe essas regiões celestiais que Jesus Cristo nos abençoou? Que são esses lugares que na mentalidade dos leitores de Paulo era uma dimensão espiritual, que ficavam os espíritos e os deuses, e que os seres humanos tinham que fazer alguma coisa para agradar aquele Deus. Então, eu estou precisando de dinheiro, de colheita boa, eu faço uma oferta, um sacrifício para o Deus da colheita. Eu estou precisando de melhorar no amor, então eu vou fazer uma oferta, um sacrifício para a deusa do amor. E as pessoas viviam cativas, presas a essa ideia de que no mundo espiritual, nessa região, nessas regiões celestiais, os deuses e os espíritos estavam ali prontos para punir ou reter aquilo que o ser humano desejava. E essas religiões de mistério, esses mestres, eles ensinavam isso. Espera aí, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, vou descortinar algo que vocês não conhecem do mundo espiritual. E Paulo diz: sabe qual que é o plano secreto? Sabe qual que é o mistério? Jesus Cristo. O mistério oculto não é esse monte de história, de bagunça que o povo fica falando aí. O mistério oculto é Jesus Cristo, que foi revelado a nós. E qual é o propósito desse mistério, desse segredo que estava escondido de muitas gerações antigas? É que em Jesus todas as coisas iriam convergir. Tudo. A gente não precisa de Jesus mais alguma coisa. Não sei se alguém aqui já foi católico bem praticante, mas um reflexo dessa ideia errada sobre mistério e sobre aplacar e agradar os deuses e os espíritos é muito bem representada naquilo que os católicos fazem, que é a mediação dos santos. Eu preciso de um santo, eu sou devoto ao santo X, e aí eu oro para ele falar com quem? Com Jesus, e Jesus falar com Deus. É basicamente isso. Paulo fala: gente, não, Jesus já veio, e Jesus cumpre o plano de Deus, esse plano que estava oculto, que o povo não entendia, e nele tudo converge. Ele é aquele que une gentios e judeus. Qual que era o entendimento errado dos judeus? Só nós somos o povo de Deus e ninguém mais vai ser incluído. Aí o evangelho vem, Jesus vem, prega o evangelho e diz que gente de todo povo, toda língua, toda nação, agora pode ser povo de Deus em Cristo Jesus. Esse é o plano, é o mistério oculto. Jesus é o centro da história humana. Tudo aponta para Ele. Todas as coisas serão reunidas nele. Paulo não está falando apenas de uma redenção particular de um povo. Ele está falando disso. Mas também ele está falando de uma redenção cósmica. Todas as coisas. Está chiando aí, né, o meu microfone? Vou pegar a pilha de outro aqui. Vou pegar outro aqui. Ei. Obama, aperta todos os botõezinhos aí, o segundo, de baixo para cima. Ei. Saiu o eco, né? Ei. Muito bem. Uma redenção de todas as coisas. Não só do povo escolhido, mas da própria criação. Ele faz convergir o propósito de Deus, tudo em Jesus Cristo. A cruz de Cristo não foi um plano emergencial de Deus.
criei esse povo aqui, esse homem, essa mulher, coloquei eles aqui num lugar perfeito. Eles pecaram. O que eu faço agora? Espera aí, Jesus, vem aqui, Espírito Santo, vamos conversar aqui que deu ruim. Não é isso. A cruz sempre foi, e em Jesus, a pessoa do Filho, o centro do propósito de Deus. É nele que todas as coisas serão redimidas e vão convergir. No verso 11, eu não posso atender agora. No verso 11, olha comigo o verso 11. E nós vamos terminar já, que essa é a segunda bênção. Semana que vem vamos ver a terceira bênção. No verso 11 diz assim: além disso, em Cristo nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. É da vontade de Deus que Jesus, no momento certo, recebesse sobre ele todo o peso do pecado. E isso, no versículo 12 ele diz: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Ele e lhe dessemos glória. Semana que vem eu vou voltar para falar sobre a terceira bênção, mas principalmente sobre dois aspectos desse texto que eu vou dar ênfase, mas para que você não fique agoniado pensando que eu esqueci. Em Cristo, que se repete várias vezes aqui, e para o louvor da sua glória. Tudo o que Deus fez na redenção, Cristo é o centro, em Cristo, por meio de Cristo, e Ele o fez para o louvor da sua glória. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso não é uma possibilidade, é uma realidade. Se você é crente em Jesus, você não precisa ficar mais assombrado por causa do pecado. Se você confiou em Jesus Cristo, os seus pecados foram perdoados, todos, passados, presentes e futuros. Ele pagou o preço. Não tem esse negócio: ei, você tem que pagar o preço. Você não consegue pagar o preço para a salvação. Nós vamos ver semana que vem que alguém que foi chamado por Deus, o Espírito Santo age nessa pessoa e ela vai viver de acordo com a vontade de Deus. Mas não porque ela consegue fazer isso, mas porque o Espírito Santo capacita ela. Então nós temos que olhar para a cruz, irmãos, olhar para essa graça de Deus através de Jesus Cristo. A bênção da redenção. Primeira bênção, a bênção da eleição. Segunda bênção, a bênção da redenção. Jesus. Se você ainda não entregou o seu coração a Cristo e confiou nele, talvez não dessa forma que eu tenho pregado aqui, confiar de modo total. Faça isso. A sua salvação não depende do que você fez ou fará, mas do que Cristo fez na cruz. Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos escolheu antes de tudo. E o Senhor comprou, pagou o preço por nós. E nada muda isso. Aqueles que creem em Ti estão seguros em Jesus Cristo, o nosso Salvador maravilhoso, que morreu por nós. Obrigado, ó Deus. Ajuda-nos a louvá-lo por isso, a engrandecer o Teu nome.
Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos cantar, queridos? Se fique em pé, vamos cantar uma última canção.